silencia e escuta a interpretação dela. E pode vir pela mesma pessoa ou por outra pessoa. Pode começar, por exemplo, aí você começa o canto. Quando ela termina, antes dela terminar, o outro começa. Ela para, o outro começa. Assim também a interpretação pode ser assim. Um começa, deu aquela vacilada, o Senhor dá o dom para o outro terminar. Completa-se. É lindo, gente. É lindo tirar algo de Deus para a gente. É uma coisa maravilhosa. E ela também pode ser, né? Essa interpretação. Invernado na primeira pessoa, da mesma forma que a profecia. Quando o Senhor fala, eu vos exorto, ou eu vos amparo. Eu gosto também de falar assim, eu vos amo. Ai, não tem jeito que me fala assim. Mas comigo é sempre eu vos exorto. Eu sou bem inteligente. Então, gente, ela pode ser também indireta, por meio de uma visualização ou de um versículo bíblico. Por exemplo, saiu o canto lá, né? Línguas. Aí o irmão, sei lá, tem uma palavra lá, proclama, né? Ou tem uma visualização e proclama também. Então, isso, gente, é o tom da interpretação das línguas. Esse precisa, então, ser interpretado, né? Aliás, a profecia, né? Precisa ser interpretada. Agora, a oração em línguas, que foi aquela que o Edmilson falou aqui, não precisa ser interpretada. Aquela a gente fala para Deus, né? O xalaiá, que a irmãzinha filha dele ensinou a gente, ai, que coisa linda, como é que mordei que bebê? Então, essa não precisa ser interpretada. Mas eu estou falando da profecia em línguas, aquela que sai da assembleia quando a gente silencia isso. Todo mundo entendeu? Então, na hora da minha serva, ó, Espírito Santo, ele é muito história, tá? De falar que você está passando verão. É maravilhoso. Ele conduz a pregação de um jeito que é muito boa. Pega lá no versículo 14 da sua palavra. 1 Coríntios 14, nem fecha a Bíblia, viu, gente? Deixa aberto que nós vamos lá até o final. 14. Versículo 1. Buscar o amor e aspirar aos dons do Espírito, principalmente a profecia. Pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. E ninguém entende, pois ele fala em êxtase espiritual, coisas misteriosas. Mas aquele que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e confortando. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, porém, o que profetiza edifica a igreja. Desejo
Quem que é? O Eduardo é aqui. Só o Eduardo? Está aqui. Olha, irmãos, eu posso estar decidida a fazer alguma coisa, mesmo Não? perigosa. Esse trabalho é muito Só colocar o primeiro nome, sabe? ninguém falou. Muitos porque sabem que eu sou teimosa. Cadê? Mas o Senhor fala, eu paro tudo o meu querer para ouvir o querer de Deus. E eu viro quantas vezes for necessário o meu caminho para obedecer a palavra do Senhor. Quando ele falou que o Deus iria se levantar e teria mais filhos que outra mulher casada, e teria gente sincera, gente comprometida, gente com sede de santidade, ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Mas nós acreditamos, porque nós não ouvimos os homens, nós ouvimos o próprio Deus. Almeje esse dom, busque esse dom, deseje. O Senhor deseja nos dar. Nós só precisamos desejar receber. Você pode ficar de pé e nós vamos agora fazer o exercício desse dom. Para ser cansada, muita calma, bora, levanta-se. O que acontece? Quem é o primeiro a soltar calma? Vai sair mesmo. Gente, olha que pergunta. As coisas de Deus são simples, lembra? Simples. Com muita tranquilidade, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Te convido a ir lembrando de todo o caminho que você percorreu até chegar aqui. E conforme você for avançando nisso, vai deixando brotar uma gratidão aí no seu coração. Você acha? Se não fosse Deus, você não estaria aqui. Deixa brotar